Seja bem-vindo ao Panorama. Chegou a hora de se atualizar com as últimas notícias de destaque do momento. Na edição de hoje você vai ver: moradora de Inhapim está desaparecida desde o dia 30 de julho. Obra em rotatória da Avenida Catarina Cimini, em Caratinga, foi finalizada e o trânsito liberado. No quadro Pense Direito, você vai ver sobre a reviravolta recente no caso da Boate Kiss. Agosto Lilás, campanha chama atenção para a violência doméstica e familiar contra a mulher. E ainda hoje vamos falar sobre a participação do jovem na política. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Hoje nós começamos o Panorama falando da Marina Silva Bittencourt, de 29 anos. Ela desapareceu na manhã do último dia 30 de julho e até o fechamento desta edição ainda não havia sido encontrada. As imagens capturadas pelas câmeras de segurança de um estabelecimento mostram a Marina caminhando pela rua em direção à BR-116. Depois disso, nunca mais foi vista. Ela saiu de casa por volta das 5h30 da manhã, como de costume, e foi trabalhar. Mas, de acordo com informações dos familiares, Marina não chegou ao local onde trabalha como diarista. Qualquer informação que possa ajudar a encontrar Marina pode ser repassada pelo telefone 33 99196 2742 ou pelo 190. Após várias semanas de interdição, a rotatória da Avenida Catarina Cimini, em Caratinga, foi concluída nesta sexta-feira. A manutenção, que visa um melhor fluxo do trânsito e redução de acidentes, era muito aguardada pela população. A obra teve início no dia 26 de maio deste ano. O trabalho consiste na instalação de uma rotatória no local. O objetivo principal é facilitar o acesso de condutores, melhorar a travessia de pedestres e evitar o número crescente de acidentes de trânsito registrados no trecho. A aposentada Solange Maria Cimini, que mora no bairro Santa Zita e passa pelo local todos os dias, aprovou a mudança. Eu achei excelente, né? Que evita muitos acidentes e está muito bonito. E Caratinga cada vez mais crescendo, né? Cada vez mais fazendo obras boas para a nossa cidade, né? Eu já vi muito acidente, sabe? Às vezes para mim, na minha idade, assim, era difícil atravessar. Você entende que às vezes que a gente chega na certa idade, a gente tem uma visão muito boa e tal, né? Mas aí era difícil para a gente atravessar, mas agora eu acho que vai dar tudo certo. O ponto, que fica na Avenida Catarina Cimini, debaixo do viaduto, recebe um grande fluxo de veículos diariamente, pois é a via de acesso para bairros nas imediações e rota para a entrada e saída da cidade. Durante a realização dos trabalhos, que duraram um pouco mais de 2 meses, o trânsito ficou sufocado em outras vias próximas. O retorno era realizado em uma rotatória opcional em frente ao Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga, um percurso mais longo que chegava próximo aos 4 quilômetros de distância. Ezequiel Venâncio trabalha como mototaxista em Caratinga e já perdeu um colega de profissão em um acidente grave no local. Ele vê a mudança com bons olhos e acredita na redução no número de ocorrências no trecho. Cara, ficou bem melhor, porque agora, igual tá aqui assim, evita de sofrer acidente, igual aconteceu um tempo atrás, nós perdemos um grande amigo nosso aí no acidente. Aí evita de sofrer acidente, né, cara? Melhorou demais. Igual a sinalização, agora tem uma placa de preferência aqui certinho, tudo certo, né? Aí vai melhorar demais, não só para os motoqueiros, mas para quem dirige também carro. A Prefeitura de Caratinga, por meio do Departamento de Trânsito, está realizando os últimos ajustes na obra. O trecho, que ainda se encontrava interditado na quinta-feira, 4 de agosto, ainda possuía homens trabalhando. Placas já foram inseridas e sinalizações estavam sendo feitas. A expectativa da Prefeitura era de liberar o trânsito na sexta-feira, dia 5 de agosto. A Prefeitura também instalou no local uma escultura em aço alusiva à cultura cafeeira do município, orçada pelo valor de R$ 13.400. Ela já chama a atenção de quem passa pelo local. Para a dona Solange, a espera valeu a pena. É legal, né? Porque o nosso Caratinga é a região do café, né? Então, muito interessante. Eu achei muito bacana. Demorou, mas veio. Mas é assim mesmo. O projeto da gente demora, mas uma hora chega. Mesmo com a nova estrutura e sinalização no local, a conscientização dos motoristas é fundamental para que o trânsito possa fluir sem acidentes.
Em janeiro de 2013, a tragédia ocorrida no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, causou grande comoção no país. 242 pessoas morreram e 636 ficaram feridas. Recentemente, este caso voltou a ser destaque porque os réus acusados no processo foram soltos após a anulação do julgamento. Você vai entender mais detalhes sobre esse assunto a seguir no quadro Pense Direito. O caso da Boate Kiss ganhou ampla repercussão em todo o país. É quase impossível achar alguém que não tenha tomado conhecimento desse caso. É uma situação que vitimou várias pessoas, centenas de pessoas. Muitas delas faleceram, né? Outras tantas seguem vivas, mas com sequelas, infelizmente, que permanecerão pela vida toda em razão do incêndio que aconteceu naquela boate. Foram 242 mortes, além das demais pessoas que também foram vitimadas, permanecem vivas, mas com sequelas de respiração e de mobilidade, dentre outras tantas. Pois bem, esse caso se transformou numa investigação, que se transformou num processo, e esse processo foi julgado pelo Tribunal do Júri, que é composto por 7 jurados, há alguns meses. Essa decisão, esse julgamento, resultou o seguinte: os 4 réus foram condenados a diversas penas, e aí a defesa de cada um deles interpôs o chamado recurso de apelação. Esse recurso de apelação, lembrando que os réus estavam presos até então, tá? Eles foram condenados e aí, logo em seguida, foi decretada a sua prisão. Eles foram efetivamente presos, recorrendo em prisão e não em liberdade. E aí, nessa semana de agora, o que aconteceu foi o seguinte: o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou esses recursos das defesas. E o julgamento foi feito por 3 desembargadores. Desses 3, 2 deles reconheceram realmente algumas nulidades que aconteceram no processo. E, por maioria, então, anularam o julgamento que foi realizado há alguns meses para que haja um novo julgamento. Dentre as várias nulidades que foram observadas, foram debatidas, muitas delas não foram acolhidas, mas algumas foram e essas já bastaram. Dentre elas, nós temos o seguinte: reunião particular do juiz no dia do julgamento com os jurados, sem a presença da acusação ou da defesa, e acesso prévio por parte da acusação a informações confidenciais, informações sigilosas da vida dos jurados para poder escolher quem a acusação iria admitir como jurado ou não. Só que antes de trabalhar cada uma dessas situações aqui bem sucintamente, claro, nós temos que entender o que é uma nulidade num processo. Ora, um processo é formado por vários atos. Esses atos têm que obedecer aquilo que a lei manda. Se não obedecem o que a lei manda e, assim sendo, vulneram, ofendem a garantia de ampla defesa do contraditório e os demais direitos dos réus, sim, é possível reconhecer as nulidades e é o que aconteceu, basicamente. Sobre essa primeira nulidade aí que eu mencionei, dentre as várias tantas que foram reconhecidas. Sobre essa primeira, que consiste no fato do Ministério Público ter tido acesso a uma lista, a informações confidenciais sobre os jurados. Percebam, quando vai haver um julgamento pelo Tribunal do Júri, são convocadas pessoas da comunidade para servirem como juradas. No dia do julgamento, tanto a acusação como a defesa podem apresentar as chamadas recusas imotivadas. Na hora que o juiz sorteia um jurado, ele se levanta e aí a acusação ou a defesa podem recusar aquele jurado sem justificar. Claro, na mente de quem recusa, há uma justificativa. E isso se dá por estratégia, tanto de quem acusa como também de quem defende. Às vezes, quando um crime de aborto está em julgamento, por exemplo, se recusa jurados homens e se quer juradas mulheres para servir, porque a mulher pode ter algum tipo de empatia com aquela mulher que está sendo julgada. Enfim, isso aqui é só um tipo das estratégias possíveis, tá? São inúmeras estratégias possíveis ao se admitir ou recusar alguém como jurado. Percebam, essas recusas são imotivadas. Essas recusas que eu mencionei, claro, existem outras que também são motivadas, como por exemplo no caso do jurado ser parente do réu, da vítima, enfim, mas há também as recusas imotivadas, que a pessoa que recusa, seja acusação ou defesa, não precisa e nem pode motivar ao juiz. Pronto, basta só falar que está recusado e o juiz não vai admitir aquela pessoa como jurada, vai sortear outra na sequência. Isso funciona muito bem quando tanto a acusação como também a defesa estão em paridade de armas. O que quer dizer paridade de armas? Quer dizer que tanto quem acusa como quem defende tem os mesmos mecanismos legais para exercer o seu trabalho. Ora,
Se a defesa só tem acesso, por exemplo, ao Google para pesquisar a vida de um jurado e no máximo ao site do tribunal para emitir uma certidão de antecedentes criminais para poder saber se aquele jurado tem envolvimento com o crime ou não, se é pessoa idônea ou não, se a defesa no máximo tem acesso a isso, no máximo às redes sociais, o Ministério Público tem tudo isso que já é acessível pela defesa, como também, como ficou apurado nesse caso da Boate Kiss, e foi reconhecido pela própria acusação, pela própria promotora de justiça, o Ministério Público realizou previamente pesquisas ao sistema de consultas integradas da instituição e levantou informações das mais diversas possíveis sobre os jurados. Sobre os jurados, não falo sobre os réus, sobre os jurados. Dentre elas, o Ministério Público apurou pessoas que há 20 anos atrás foram até um presídio para visitar alguém que estava preso, um parente ou um amigo. E com base nessa multiplicidade de informações, o Ministério Público exerceu seu direito de recusas imotivadas. Só que percebam, essa situação toda, esse acesso amplo e irrestrito a informações da vida particular dos jurados, coisas de 20 anos atrás, se visitou alguém preso, não é nem se a pessoa foi presa, é se o jurado visitou alguém que estava preso. Esse acesso amplo não foi concedido à defesa. Assim sendo, não houve paridade de armas. Houve ali uma situação equidistante, uma situação desequilibrada entre os poderes de quem acusa e os poderes de quem defende. E isso foi um dos motivos pelos quais o Tribunal do Júri foi anulado, esse julgamento que aconteceu. Percebam também no vídeo que eu vou mostrar agora o que fala sobre essa situação inusitada do Ministério Público acreditar, com base na informação de que alguém visitou uma pessoa presa há 20 anos atrás, que essa pessoa seria inidônea para julgar alguém no Tribunal do Júri. Percebam o que foi dito pelo desembargador. E muito provavelmente, por um motivo todos nós sabido, o Ministério Público tem à sua disposição sempre acesso livre ao sistema de consultas integradas, que oferece uma gama imensa de informações sigilosas sobre as pessoas. Com todas as vênias, alguém que visitou um parente no ano de 2000 se exibe de forma tendenciosa para as partes. E se eu dissesse, então, eu proponho esse argumento trocado ao Ministério Público, que quem teve parente vítima de qualquer crime, então está inidôneo para o conselho de sentença. Não pode ser. Assim, em abstrato, genericamente, não pode ser. Esse é o meu dever de dizer isso agora. E por fim, é importante que vocês percebam que o fato desse julgamento ter sido anulado não quer dizer que os réus foram inocentados. Não. Haverá um novo julgamento. Se esse novo julgamento for feito da maneira correta, na sua forma, a decisão do jurado será soberana. Aquilo que o jurado decidir nesse novo julgamento valerá, seja condenando ou seja absolvendo. Você pode rever este e outros assuntos abordados no quadro Pense Direito nas nossas redes sociais. O Poder Público Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, realiza ao longo de todo o mês a campanha Agosto Lilás. A iniciativa visa promover ações voltadas para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. O objetivo é de divulgar a Lei Maria da Penha e os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência. A campanha visa também apresentar os mecanismos de denúncia existentes e sensibilizar as pessoas sobre a necessidade de pôr fim à prática. Meu nome é Sara Araújo, estou como secretária de Desenvolvimento Social da Secretaria aqui de Caratinga. Em nome da Prefeitura Municipal de Caratinga, nós estamos desenvolvendo a campanha do Agosto Lilás. Uma campanha de conscientização contra a violência doméstica e intrafamiliar, em comemoração à Lei Maria da Penha. É uma campanha que ela tem desenvolvido ações nas escolas municipais e privadas. Teremos ações no distrito de Dom Lara, Santa Luzia e Santa Efigênia. Teremos uma passeata também na Praça Cesário Alvim no próximo dia 15. E as ações nos distritos, nós estaremos levando, além da campanha Agosto Lilás, todos os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social. Cadastro único, parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, o Grupo Movimente-se, e a campanha ela tomou uma grande proporção devido ao engajamento de todos os nossos parceiros, né? Principalmente a equipe do CREAS, né? Que está aqui sendo representado pelo nosso psicólogo Jonathan, Polícia Militar, Polícia Civil,
Poder Judiciário, Ministério Público, e aí a gente vem convidar toda a população de Caratinga, né, a engajar nessa campanha, sensibilizar o maior número de pessoas a estarem atentos à situação da violência doméstica e intrafamiliar, porque nós sabemos que ela afeta muito as famílias, né? Devemos apoiar esta campanha porque a luta contra a violência doméstica é uma responsabilidade de todos nós. E ainda no panorama de hoje, vamos falar sobre o papel dos jovens na política. Veremos também como se prevenir de golpes na internet e nas redes sociais. O nosso quadro sobre saúde mental vai mostrar a importância de saber lidar com o diagnóstico. Censo 2022 começa a fase de coleta de dados na nossa região. É daqui a pouco, após o intervalo. Este ano, o Brasil ganhou mais de 2 milhões de novos eleitores entre 16 e 18 anos. Os dados foram divulgados pelo TSE e representam um importante marco da participação dos jovens na política. Analice tem 17 anos e, com muito orgulho, mostra o título de eleitor na tela do celular. O documento é facilmente acessado pelo aplicativo da Justiça Eleitoral e ela diz que está pronta para poder usá-lo pela primeira vez. Acho muito importante nós, como jovens, sabermos votar, né? Para escolher representantes que façam que o Brasil, nesse momento, está precisando. Então, ter palestras como essa, que venham e trazem informação, que nos ajudam a pensar com consciência e fazer o nosso papel de jovem na sociedade. Às vezes, o nosso entendimento de política vem de pessoas que já têm uma opinião muito formada, que às vezes não teve tanta informação para formar essa opinião, então é sempre bom nós mesmos termos aquela parar, sentar, pensar. Então realmente é muito importante trazer essa parte de pra e a gente escolher o que a gente se representa mais. Nesta semana, Analice e outros colegas da Escola Estadual Moacir de Matos tiveram a oportunidade de participar de uma palestra sobre educação política ministrada pelo Igor, que faz parte do Parlamento Jovem em Caratinga, é idealizador de vários projetos sociais e multiplicador do projeto Politize. Eu faço parte de um projeto do governo federal que se chama Politize, que consiste em educação política. O que me movimenta é um interesse pela política. Nós jovens, nós temos um poder muito grande nas mãos. E conhecendo os mecanismos que hoje é feito no nosso país, é de extrema importância a gente trabalhar isso com os jovens. Então eu sou monitor do Parlamento Jovem. Ano passado eu fui até a Assembleia Legislativa representando a cidade de Caratinga. Eu estou aqui para representar e mobilizar mais jovens enquanto a política no nosso país. Votar é colocar em prática a cidadania. Essa não é a única ferramenta para o exercício da democracia, mas talvez o voto seja um instrumento mais importante de participação popular. Este ano, os jovens se mostraram atuantes. De janeiro a abril de 2022, o Brasil ganhou 2.042.817 eleitores entre 16 e 18 anos que vão poder participar da votação em outubro. Esse número representa 47% a mais em relação ao mesmo período de 2018 e um acréscimo de 57% se comparado a 2014. Os dados representam a força jovem, que agora devem fazer a diferença nas eleições deste ano. É importante que tenha conscientização dos jovens, né? Porque como a gente está muito novo ainda, a gente pensa que a gente não tem que se preocupar. Mas com o auxílio dos pais ou das pessoas, da escola até, é bom que a gente saiba que o futuro está nas nossas mãos, né? Porque a gente é a nova geração de agora. Então é necessário que a gente saiba, sim, a gente estude sobre, a gente vê quais são os candidatos, para a gente realmente ter uma escolha sábia em quem a gente pode votar, né? Falar sobre educação política é criar oportunidades para conscientização sobre o nosso papel como cidadãos e o impacto de nossas escolhas na sociedade. Eu penso que os jovens precisam se informar, precisam ser informados, porque na realidade tudo é político, né? A política está envolvida em todos os ambientes que a gente frequenta.
Então, esse tipo de informação, esse tipo de conscientização, a gente precisa afastar esse mito de que não gosto de política, que política não é para mim, que eu não entendo nada, de ser neutro, porque dessa forma, quando a gente pensa dessa forma, a gente está entregando nas mãos de outras pessoas, né, a defesa dos nossos interesses, dos nossos direitos, e não necessariamente essas pessoas vão fazer isso da melhor forma. Então, se desde jovens, desde sempre, a gente tem educação para a política, para entender que os nossos direitos partem das nossas escolhas, talvez a gente consiga melhorar o futuro, né, dos que vêm por aí. Se você quer conhecer mais sobre o projeto de educação política que mostramos na reportagem, acesse @politize. O número de golpes aplicados via internet tem aumentado de forma assustadora em todo o país. Somente em Minas Gerais, até maio deste ano, foram registradas mais de 12 mil ocorrências dessa modalidade. Saiba quais medidas de segurança são recomendadas por especialistas. Cada vez mais criativos, constantemente, os golpistas vêm desenvolvendo novos métodos como forma de levar vantagem e enganar suas vítimas. Os criminosos costumam se apropriar das redes sociais das pessoas, se passando por elas, e chegam até mesmo a anunciar a venda de produtos a preços bem abaixo do mercado, como explica Sidney Xavier, especialista no assunto e que atuou por 13 anos em uma empresa de telefonia. Geralmente eles ligam para a pessoa ou até por mensagem de texto, né? Liga para a pessoa e fala: olha, você está participando de uma promoção aqui, eu vou te enviar um código para você poder ativar essa promoção. Ou liga para a pessoa: olha, a gente é do estabelecimento tal, a gente está fazendo uma atualização dos seus dados e eu vou te enviar um código para poder efetivar essa atualização. Você me passa esse código, por favor? Então, a partir do momento que a pessoa ela cede esse código, já é um código para poder usar para hackear a rede social dela. A partir desse momento, o bandido próprio já faz a verificação em 2 etapas, como a pessoa não tem, né? E o próprio bandido faz e não tem como mais recuperar. E a partir do momento que a pessoa passa esse código, o bandido passa a ter acesso à rede social dela, seja o Instagram, seja o Facebook, seja o WhatsApp. Em outro método utilizado, um dos mais comuns, mensagens são enviadas para os contatos da pessoa, pedindo transferência bancária. Usam a lábia e a criatividade para parecer que a conversa é legítima e, com isso, fazer com que a vítima se torne alvo fácil. Eles compram um chip de qualquer operadora, faz o cadastro num CPF aleatório, vai na rede social da pessoa, pega uma foto dela e cria o WhatsApp. Através disso, ela consegue ter contato com outras pessoas e solicitar dinheiro. Inventa uma história, fala que o carro quebrou, fala que está com boleto para pagar e pede um Pix. E muitas vezes ela se passa, manda mensagem para parente, para amigo, e a pessoa vendo a foto acaba achando que realmente é um parente ou é um amigo e faz o Pix. Antes de comprar qualquer produto anunciado nos stories das redes sociais ou de fazer alguma transferência, procure saber quem é a pessoa que está falando com você, seja ligando para ela ou procurando outro tipo de contato. Tome muito cuidado com quem se aproxima via WhatsApp. Nunca compartilhe nem divulgue seus dados pessoais. Por pouco, o editor de vídeo, Lucas Humberto, não caiu em um desses golpes. Tentaram entrar em contato com a minha família, no caso especificamente do meu pai, com um número diferente que estava com a minha foto. E enviaram para ele a mensagem de que: ah, pai, esse daqui é meu número novo, vou deixar o antigo só para trabalho. Aí se você precisar falar comigo, você fala nesse daqui. Porque não era o meu número, ou seja, não chegaram a clonar meu celular, ele imediatamente bloqueou o número e denunciou para o próprio WhatsApp. Eu também, com um pouco de receio de que tenham tentado entrar em contato com outras pessoas que eu conheço, que eu tenho certeza que se eu não usasse esse tipo de recurso, não teria sido um novo número que tentou se passar por mim. Eles poderiam ter clonado até meu número pessoal. Aí sim as pessoas provavelmente seriam enganadas. Mas eu, desde que forneceram, utilizo autenticação em 2 fatores, autenticação externa, que me mandam um número assim aleatório que muda de tempos em tempos para mim
colocar quando eu tento entrar nas minhas contas. Definitivamente é bom utilizar esse tipo de ferramenta para evitar cair em certos tipos de golpe e atrapalhar um pouco mais essa tentativa assim, de alguém te passar a perna. Porque por mais assim, eu vou ter trabalho, eu vou ter dificuldade de aprender, vai ser muito mais fácil se aprender, se ficar mais seguro, do que você depois ter que desembolar o nó se alguém conseguir dar um golpe no seu nome. Já esse vendedor conta que tentaram aplicar o golpe nele por diversas vezes, sempre com o mesmo procedimento por parte dos bandidos. Mandam mensagem pelas redes sociais, se fazendo passar por pessoas conhecidas e pedindo dinheiro. Marcelo diz estar atento quanto à ação e também dá dicas sobre como se proteger. Já mandaram para mim várias vezes esse mesmo tipo de coisa. É a mesma coisa sempre. Mesmo procedimento? Mesmo procedimento, falando que está perdido em algum lugar, que conhece e tal, mostra, coloca outra foto, coloca a foto da pessoa, chega e fala, tô perdido em tal lugar e tal, tô precisando de 10, 20 reais, às vezes pedem 200 reais, furou o carro, furou o pneu do carro e tal. O mínimo que você pode fazer é bloquear número desconhecido do seu telefone. É o máximo que você pode fazer na verdade, porque é uma coisa muito simples de ser feita. Confira as dicas de segurança para que você evite cair nas armadilhas dos criminosos. Use as ferramentas de proteção dos próprios dispositivos, como senhas e biometria. No caso de senhas com desenhos, o recomendado é fazer combinações complexas. Em senhas por digitação, o ideal é fazer uma combinação forte de letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Ter mais de um e-mail, um deles especificamente para criar conta em aplicativos sensíveis. Configurar um limite de transações diárias no seu aplicativo de banco e utilizar a autenticação de 2 fatores em todos os aplicativos que a função estiver disponível, como WhatsApp, Instagram e apps de banco. Caso tenha tido o perfil hackeado ou alguém esteja se passando por você em outro perfil, a orientação é que, primeiramente, seja feita uma denúncia na própria rede social. Quanto mais denúncias, mais ágil é a revisão da conta pela empresa que a administra. O ideal é que mais pessoas, como parentes e amigos, também denunciem a conta por meio do próprio aplicativo. Jamais você passar nenhum tipo de código, seja por ligação, seja por mensagem, não passe de forma alguma nenhum código para ninguém. A pessoa te ligou, falou que vai te passar um código, atualizar seus dados, vai te cadastrar numa promoção, não passe. Considere esses códigos como se fosse uma senha do banco, não passe para ninguém, por mensagem, por ligação, por SMS. Porque isso aí é uma deixa que o bandido precisa para poder hackear sua rede social. As redes sociais agora, elas criaram também a segurança que chama verificação em 2 etapas, que é um código que o próprio usuário da rede social cria, é como se fosse uma senha de banco. E logicamente ninguém vai passar uma senha de cartão de banco para uma outra pessoa, né? Então quando você tem essa segurança em 2 etapas ativa na sua rede social, vamos dizer que é 99% de chance da pessoa não cair no golpe. Ao receber um diagnóstico de uma enfermidade, muitas pessoas podem pensar que estão diante de uma sentença, que precisarão lidar com algo que trará somente limitações. No nosso quadro sobre saúde mental de hoje, o psicólogo Caio César Gomes compartilha uma experiência que prova que isso pode ser diferente. Acompanhe. Tem aproximadamente 15 anos que eu descobri o meu diagnóstico de diabetes tipo 1. Acredito que em outros momentos algumas pessoas possam ter visto algumas entrevistas, não é a primeira vez que eu abordo esse tema. Mas há 15 anos eu percebo assim, poucas vezes as pessoas falando de um outro lado assim, da diabetes tipo 1. Vejo muito posicionamentos médicos, posicionamentos profissionais, mas poucas vezes vejo pessoas falando o que é sentir-se diabético. E nesse pequeno momento, queria falar um pouco sobre o sentir-se diabético há 15 anos. É muita coisa, né? 15 anos, quando eu olho aos 22 anos, né, assim, eu nada sabia sobre o que esse diagnóstico faria em minha vida, o que ele mudaria. E quero falar um pouquinho, então, com essa voz, desse lugar, de alguém que convive com a diabetes há algum tempo. Queria falar também, em relação à diabetes tipo 1,
É até uma questão assim, para a gente pensar um pouco, que apesar de muitas vezes nós termos protocolos, modelos a ser seguidos, isso é importante em algum momento, mas a doença nunca supera o ser humano. Eu posso dizer que eu tenho tido, nesses 15 anos, um bom cuidado com a minha diabetes, mas que é possível que cada um de vocês que está me ouvindo aí possam ter o mesmo cuidado de uma forma diferente. O diagnóstico jamais irá superar o nosso modo de viver. Então, se eu pudesse assim dizer, em poucas palavras, nesses 15 anos, a forma como eu pude chegar até aqui de uma maneira, acredito eu, boa, eu optei mais pelo viver bem do que pelo sobreviver. Eu optei mais por ser feliz a cada dia, eu optei mais pelo cuidado a cada dia, do que por qualquer tipo de definição, por qualquer tipo de código que me defina como um diabético. Então é muito fácil a gente falar aqui de possibilidades, nós falarmos de aparelhos com valores caríssimos, né? Mas que nem todas as pessoas têm acessibilidade. É muito fácil a gente falar de protocolos sobre diabetes tipo 1, que as pessoas que têm um maior grau de informação e de poder aquisitivo possam, então, se beneficiar. Mas é muito difícil nós falarmos de outra forma para outras pessoas, formas possíveis também de se cuidar. Então, nesse primeiro momento, quero falar em outros programas um pouco mais sobre a diabetes, eu gostaria de dizer que nada substitui o nosso modo de viver, que é possível cuidar da diabetes tipo 1, como qualquer outra doença, a partir da nossa realidade de vida, a partir da nossa singularidade. E é muito importante que essas vozes sejam escutadas. Lembrando que a saúde do corpo e da mente não se separam. E agora nós vamos falar sobre o Censo Demográfico 2022 do IBGE, que começou nesta semana. A pesquisa será realizada em todo o Brasil pelos próximos 3 meses. O recenseamento estava previsto para acontecer em 2020, mas teve que ser adiado por causa da pandemia. O censo ou recenseamento demográfico é um estudo estatístico sobre a população brasileira. Ele recolhe informações como o número de pessoas por gênero, faixa etária, condições de moradia e outras particularidades. Esses dados orientam a criação de políticas públicas específicas para cada grupo de habitantes. No Brasil, como na maioria dos países, o censo é atualizado a cada 10 anos. A iniciativa envolve milhares de servidores temporários, como recenseadores e supervisores de equipe. Para 2020, estava previsto um processo seletivo que escolheria esses profissionais, mas todas as atividades foram suspensas devido à pandemia da Covid-19. A retomada dos trabalhos envolveu a realização de um concurso público e de um treinamento dos aprovados para a aplicação dos questionários. Na região de Caratinga, esse processo contou com o apoio de diversas instituições. Nós tivemos uma semana de treinamento com esse pessoal, tá? A gente teve o apoio aqui da prefeitura e em outros municípios também, o apoio de várias prefeituras, né? A gente teve a coincidência de estar no período de férias, né? Então a gente conseguiu umas escolas para o pessoal fazer o treinamento e o pessoal treinou assim com tanta garra, com tanta vontade, com tanta alegria, né? Que assim, participar do censo além de ser uma forma de ganhar dinheiro, é claro, tem o seu retorno financeiro, mas também o conhecimento que você tem da realidade do país é muito bom. E a gente viu assim, no olhar de cada um, assim, um compromisso, né, uma vontade de trabalhar mesmo, de pegar esse trabalho, né, encarar esse trabalho sim, com a devida seriedade, do jeito que ele precisa. Compromisso assumido por mais de 150 profissionais da região, dos quais cerca de 80 vão atuar no município de Caratinga. Pessoas como William Coeles, que tem no cargo de recenseador o primeiro emprego com carteira assinada. As expectativas são grandes. A gente vai procurar fazer um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade, para poder estar aí conhecendo mais um pouquinho da história de Caratinga. No grupo também existem veteranos, como Alcides José de Souza. Esse é o 3º censo demográfico em que ele trabalha. Um trabalho essencial para a população.
que é fazer a foto, o retrato do nosso país, como nós estamos. O que nós temos de infraestrutura básica, qual é a situação atual do brasileiro. A segurança é uma preocupação constante para o IBGE. Todos os membros da equipe estão identificados com uniforme e credenciais para que a população os receba com tranquilidade. O recenseador vai estar totalmente identificado através do seu uniforme, né? Ele tem um boné, ele tem um colete, mas além disso ele tem o seu crachá e no crachá tem o QR Code também, que a pessoa pode apontar o celular para ele, né? E pegar as informações pelo QR Code, tá? Também pode ser verificada a identidade dele pelo 0800 721 8181, que é o 0800 do IBGE. E também pelo site do IBGE. Entrando no site do IBGE também você consegue ver se aquela pessoa é ou não é recenseadora do IBGE. Além disso, ela também vai estar com um aparelhinho de coleta, que é um dispositivo móvel de coleta, em que ele vai coletar os questionários ali. Então é mais uma coisa para identificar bem o recenseador. De acordo com o IBGE, serão aplicados 2 tipos de questionários nos domicílios da região. A gente tem um questionário um pouco menor, que é o questionário básico. Tá? Ele pergunta basicamente informações sobre idade, sexo, né? Pouquíssimas informações. O outro é um pouco maior, um pouco mais... tem mais perguntas, ele é mais esmiuçado. Ele é aplicado numa certa parte da população, por isso que ele é chamado de questionário da amostra, é uma amostra da população. Esse questionário vai perguntar sobre escolaridade, sobre fecundidade, sobre deficiência, sobre trabalho, rendimento. Então esse questionário maior é que vai dar uma visão assim geral sobre o município. Como é que nós estamos, quais são os trabalhos que são mais comuns aqui na cidade, se é a área de serviço, se é a área de indústria, se é a área do comércio, como é que está a agricultura e por aí vai. São várias informações que a gente vai coletar através dos questionários da amostra. A fase de coleta dos dados deve ser concluída em 3 meses, mas é possível que algumas informações sejam publicadas antes desse prazo. Até o meado de outubro, eu acredito que a gente já tenha concluído os trabalhos, ou esteja bem na reta final. Tá? À medida que os trabalhos forem acontecendo, a gente vai divulgando algumas parciais, né? E aí a sociedade, a prefeitura, os órgãos públicos também podem acompanhar o trabalho que a gente está fazendo. Afinal de contas, a população também é um fator importante para a distribuição do Fundo de Participação dos municípios. Então os municípios também estão ligados, estão antenados, né, e acompanhando com a gente. São nossos parceiros no sentido de estarem fiscalizando o trabalho do IBGE mesmo. E assim nós vamos finalizando o Panorama de hoje. Nas nossas redes sociais você se mantém informado com as notícias do momento. Agradecemos a sua audiência. Nos vemos na próxima edição. Até lá!